Bem, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. Não é nada como a gente começar o dia dessa maneira, falando de Deus, refletindo sobre Deus, pensando sobre as coisas de Deus, né, durante o dia. Isso faz com que o nosso dia seja um dia muito, muito especial, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, 15. E ele diz o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém. Bom, meus queridos, aqui é o próprio Jesus falando isso, logo após a prisão de João Batista, né, daí Jesus mesmo saiu, né, pregando o evangelho do reino de Deus, né, e dizendo isso. Então, se a gente lesse também o capítulo 14, né, ele diria assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Né? Amém. Então, queridos, é Jesus dizendo que o tempo está cumprido para que as pessoas, para que nós nos arrependamos e que a gente creia no Evangelho. Né? Agora, um detalhe importante, né, nesse versículo que eu aprendi essa semana agora no curso que eu estou fazendo. Eu falei que eu vou aprendendo e tudo que eu conseguir, né, transmitir para vocês, eu vou transmitir, eu vou passar, tenho certeza disso. Esse detalhe que eu não havia, né, não havia me tocado, né, até então, até essa semana. E quando Jesus falou isso, né, e o reino de Deus está próximo, né? Ele se referia a ele mesmo, né? Ele era ali, ele é ainda, né? Mas aqui, ele era ali vivendo essa essa cena aqui. Ele era o reino de Deus, né? Ele, quando foi batizado por João Batista mesmo, né? Quando Jesus foi batizado, que desceu aquela pomba e pousou, né, em Jesus, era sinal que, né, Espírito Santo, Deus estava com Jesus ali, né, e continuou, é claro, com ele. Então, ele era o reino de Deus. Então, ele dizia isso, né? O reino de Deus está próximo, né? Eu sou o reino de Deus, eu estou aqui. Se arrependam, voltem-se a mim, né? Porque eu sou o reino de Deus, né? Ele não dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Ele era o reino de Deus ali e as pessoas, né? Não entenderam, não viram isso, né? As pessoas, né? Os escribas, os fariseus que não acreditaram em nada, eles estavam esperando ali, outras pessoas também, é claro, eles estavam esperando ali, quando ele falava o reino de Deus está próximo, eles esperavam um lugar, né, um lugar físico, alguma coisa assim, um lugar, uma cidade, um lugarejo, né, não era isso, né, era Jesus. Jesus já estava ali, ele era o reino de Deus e continua sendo, né? Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente, né, nós sabendo disso, a gente sempre soube que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora, sabendo que ele, quando se referia ao reino de Deus, se referia a ele, né? Então agora mais ainda, né, a gente se volta para Jesus. Quem ainda não se voltou, quem ainda não entregou sua vida a Jesus, ainda há tempo, né? Ele diz aqui, o tempo está cumprido, né? Porque ele estava ali, cumprindo ali, estava no tempo certo, né? Estava fazendo o que era para ser feito e
as pessoas, né, não acreditaram, né? Nós, então, queridos, né, nós sabendo que Jesus, né, é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele nos ensina como chegarmos, né, ao reino dos céus. Então, que a gente pense, né, nisso, que a gente tenha Jesus realmente, é claro, como nosso Senhor, nosso Salvador, que a gente reconheça, né, que Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador. Se alguém ainda não reconheceu, é claro, e que a gente se volte, que a gente se arrependa e que a gente se volte, que a gente creia, né, em Jesus, creia em todo o Evangelho, que a gente não tenha dúvida, né, sobre a aparição de Jesus, sobre a vida de Jesus, que a gente não tenha dúvida alguma sobre tudo que Jesus fez, né, fez para nós, me desculpe, tudo que ele fez, tudo que ele passou, foi para nos salvar, né? Ele existiu, claro, de carne e osso, estava aqui no meio de todos, passou pelo que passou, nos ensinou, nos deixou, né, o caminho, né? Eu sou o caminho, ele deixou o caminho, né? Deixou as instruções para que a gente se salve, para que a gente chegue, né, ao reino dos céus. Então, que a gente não perca esse ensinamento, que a gente não se perca, né, por outros caminhos, que a gente não se deixe envolver, não se deixe ser enganados, né, por outras palavras, por outras definições, né, do que Jesus disse, né, por outros caminhos que ao invés de nos aproximar de Deus, nos afastam cada vez mais de Deus. Então, a gente fique atento, né, aos falsos ensinamentos, às pessoas que ensinam a palavra de Deus não com entendimento, né, mas sim com o seu próprio entendimento, né? Então, isso está errado, né? A verdade bíblica é uma só, né? Então, a verdade é uma só. Não tem a verdade A, a verdade B, a verdade C, a verdade F, G, X, não tem, né? As igrejas têm várias, né, definições e várias interpretações da Bíblia, né? Mas a Bíblia tem uma interpretação só, a verdadeira, né? As outras são invenções, as outras são do próprio entendimento de quem está transmitindo. Então, que a gente fique atento, tá bom, queridos? Que a gente saiba, né, reconhecer quem está falando a verdade, quem está seguindo a Bíblia. E é fácil saber quem está falando a verdade, quem está falando o que é certo, né? É seguir a Bíblia, né? Está na Bíblia, então está certo, está correto, né? Não está na Bíblia, então não é certo, não é correto. A pessoa está inventando, a pessoa entendeu aquilo e está passando uma falsa profecia, um falso ensinamento. Tá bom, queridos? Que a gente se atente a isso. Tá bom? Que a gente passe esse dia refletindo sobre isso e toda vez, né, daí não só hoje, claro, mas toda vez falarem alguma coisa para a gente, né, com relação à salvação, com relação a Deus, com relação à Bíblia, que a gente procure realmente saber se aquilo é verdadeiro, se aquilo diz isso mesmo. Então, que a gente procure o entendimento verdadeiro da palavra de Deus. Essa sim, né, essa palavra verdadeira, fina, refinada, pura, cristalina, essa verdade sim nos salvará. As outras não. Tá bom, queridos? Então é isso. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria e muito discernimento para que a gente possa reconhecer a verdade e que a gente tome as decisões certas e nos aproximemos cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, o seu pedido de leitura. E amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, a todos nós.
abençoando nossas famílias, nossas vidas, nossas escolhas, em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia com o agir de Deus cada vez mais presente em sua vida. Em nome de Jesus. Tchau, meus queridos. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.